irmãos do Misericórdia Online, meu nome é Missilene. Hoje nós vamos meditar no Evangelho do dia 30 de dezembro de 2014. Você pode pegar a sua Bíblia e nos acompanhar. O Evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 2, versículos de 36 a 40. Lucas, capítulo 2, versículos de 36 a 40. Vamos acompanhar. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era de idade avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e de noite, servia a Deus com jejuns e orações. Naquela hora, Ana chegou e se pôs a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme diz a lei do Senhor, eles voltaram para Nazaré, sua cidade na Galileia. O menino foi crescendo, ficando forte e cheio de sabedoria. A graça de Deus estava com ele. São palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Ana era filha de Fanuel, da tribo de Asser, uma mulher sábia, que casou-se jovem, foi desposada ainda virgem e permaneceu casada somente durante 7 anos. Se ela casou jovem e ficou 7 anos casada, significa dizer que ela se tornou viúva muito cedo. Hoje, na nossa sociedade, nós vivemos realidades bem diferentes, né? As viúvas, elas normalmente recebem alguma pensão quando seu marido falece, né? Muitas delas já trabalharam fora e têm os seus meios de se autossustentar. Naquela época, as viúvas elas eram praticamente abandonadas, porque a mulher ela só tinha valor se ela tivesse um homem ao lado dela em que ele pudesse sustentá-la, né? E a partir do momento que o marido falecia, a esposa não tinha direito aos bens, somente os filhos tinham direito aos bens. A palavra não diz se ela tinha filhos, mas dizia que ela era viúva e talvez a condição de vida dela não fosse muito boa. A palavra de Deus também diz que em Deuteronômio, Deus afirma que Ele que cuida das viúvas e dos órfãos. Então, naturalmente, as viúvas viviam da caridade das pessoas. Imaginem bem, uma mulher jovem que se tornou viúva cedo, passa a viver da caridade das pessoas. E passou muitos anos dessa forma. A sua fidelidade, o seu abandono à providência de Deus são um grande exemplo para a nossa vida. Acreditar que terá suas necessidades supridas por Deus por conta da sua condição de ser sozinha é uma tarefa para nós mulheres. Você que está assistindo em casa, que muitas vezes cria o seu filho sozinha. Eu tive uma filha com 17 anos, eu a criei sozinha. E o quanto foi difícil para mim. Mas a cada dia Deus providenciava o que nós precisávamos. Eu convido você a fazer essa experiência também de crer na providência de Deus, mesmo quando você não tiver nada. Faça esse desafio com Deus. Peça de Deus o que você precisa e acredite que Deus cuida de quem não tem ninguém. Deus cuida de cada pessoa, de cada órfão, de cada viúva, assim como eu e você. E é interessante porque Deus reconheceu todo o sacrifício de Ana. Deus reconheceu também a sua fidelidade e o presente que ela recebeu foi conhecer Deus feito homem, o menino Jesus. Ela foi testemunha ocular do nascimento do Salvador. Ana com certeza não presenciou os tempos em que Jesus evangelizou, depois dos 30 anos, que com certeza ela já tinha falecido. Mas os seus olhos viram a glória de Deus naquela criança e isso a fez proclamar no templo quando Maria entrou naquele lugar para apresentar Jesus. Ana fitou os olhos de Deus. E com certeza, naquele momento, a vida dela mudou completamente. E ela proclamou que aquele era o Filho de Deus. Você que está em casa, Deus tem te dado também o dom de ciência, o dom de profetizar sobre a vida das pessoas. Seja ousado. Se o Senhor colocar em algo no seu coração, mesmo com medo, mesmo com vergonha, proclame, porque Ana foi a profetisa desse evangelho, que teve a coragem de profetizar a boa nova, mesmo quando ninguém ainda não tinha entendido o que Jesus iria fazer.
Ela profetizou antes de tudo acontecer. Seja ousado. Eu sei que Deus coloca coisas no seu coração para as pessoas. Diga para elas o que você sente. Louvado seja Deus. Amém. Deus te deu 24 horas. E você, quantos minutos dá para Deus? Encontre-o através da adoração 24 horas. De qualquer lugar. A qualquer hora. De onde estiver. Jesus te recebe de braços abertos.